JavaScript, aula 01, iniciando no JavaScript. O que é que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver uma introdução, o método alert e ver como a gente declara variáveis e constantes no JavaScript. Não vou detalhar sobre o que são variáveis e constantes, já que é um conteúdo que é visto em todas as outras linguagens de programação e é o mesmo conteúdo. Método alert. O método alert vai exibir uma caixa de diálogo, né? Qual é a sintaxe dela? A gente escreve o alert e coloca a mensagem entre parênteses e aspas. Por exemplo, se eu quero que apareça essa caixa de diálogo, esta página diz olá. Como é que a gente faz? A gente escreve alert olá. Aqui estamos no Sublime Text. Observe que eu tenho aqui uma pasta que eu chamei Java 01 e não tem nada nessa pasta. Por quê? Porque nós vamos iniciar do zero. Nós vamos inicialmente criar um arquivo que eu vou salvar como... Nós vamos salvar como index.html. Essa é a página de HTML. Nós vamos criar novo arquivo que nós vamos salvar como estilo.css. Vão ter 3 arquivos, tá? E o próximo nós vamos salvar como java.js. No index.html a gente tem que ter aqueles códigos HTML daqui, né? Já aparece esse daqui. Se eu quero direcionar para o estilo, eu coloco aqui embaixo de meta o link, aqui é só uma revisão, já que a gente viu estilo CSS, e aqui no href a gente escreve o nome do arquivo que eu criei, que é estilo.css. Agora, como é que eu direciono para o Java? O ideal é que você bote embaixo do bar. Então aqui a gente escreve script. Observe que não tem o SCR, o direcionamento. Vou dar um enter e vou colocar bem aqui. src igual, aí eu vou direcionar para onde? Para Java. Java.js, que é o arquivo que eu criei. Então eu estou direcionando a página do HTML para os arquivos externos. Por que eu estou usando sempre externo? Estilo externo, Java externo, porque fica mais bem organizado. Você tem um arquivo para cada um. Você tem um arquivo para a página HTML, você tem um arquivo para o estilo CSS e você tem um arquivo para o JavaScript. Você poderia botar tudo no HTML? Poderia. Mas essa é a forma mais utilizada e a gente vai já de início se acostumando a colocar só para o JavaScript. Então vamos ver se ele realmente está direcionando para o JavaScript. Eu vou aqui no JavaScript e vou escrever o alert. E vou escrever aquela mensagem, olá. Vamos salvar, save all. Aqui é o arquivo index.html. Quando eu atualizo, aparece essa página e diz olá. Então está direcionando para o arquivo externo do Java. Nós vamos escrever aqui, tá? Uma das coisas que a gente vai ver é como declarar a variável. O ideal é que você use a palavra var, direcionando que você está colocando uma variável. Por exemplo, var texto. Se eu quero um texto, né, eu vou colocar bem aqui. A gente bota entre aspas, por exemplo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Aqui no alert, eu vou colocar essa variável. Vou botar essa variável que eu criei, texto. Eu estou atribuindo a variável texto, esse texto, seja bem-vindo. E aqui no alert, eu vou chamar só a variável texto. Tem que colocar o que? O ponto e vírgula. Todo comando ele finaliza com ponto e vírgula. Save all. Vamos ver como está lá. Seja bem-vindo. Ok. Vamos criar nova variável. Se eu quero que a variável seja
um número. Como é que eu faço? Var x e atribuo um número, por exemplo, 70. Então, no x está o valor de 70, um número inteiro. E se o número for fracionário, basta botar, por exemplo, y igual a 30 ponto, a gente usa o ponto 30.9. Se eu quero que apresente lá na caixa de texto o x, eu boto aqui x, que é a variável que eu atribuo para o valor de 70. Vamos lá, save all. Quando eu coloco aqui, aparece o valor de 70. Se eu quero unir, eu quero que apareça seja bem-vindo, 70 e o número 70. Como é que eu faço? Aí eu vou escrever aqui texto e para concatenar, para unir os dois, eu vou utilizar o sinal de mais. Vamos ver como fica lá. Ó, seja bem-vindo, 70. Poderia botar o nome da pessoa, né? Mas se eu quero somar x mais y, deve você criar um S igual a x mais y. E aqui eu coloco o S, dizendo que o S é igual a x mais y. Save all. Vamos ver. Então, 109. Ele realizou a soma das duas variáveis. E se eu quero que apareça uma frase e pule para a linha de baixo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aí eu boto o que? Barra N, Joyce. Seja bem-vinda, Joyce. Aí, ponto e vírgula. Save all. Seja bem-vinda. Aí ele pula para a linha de baixo. Então, eu uso o que? O barra. Bom, nós já vimos variáveis. Agora, vamos ver como a gente declara constante. A gente bota const. Aí, texto, por exemplo, igual. Testando. Vamos escrever aqui Alex texto. Vamos ver o que acontece. File, save all. Testando. Tá? A diferença da constante, que uma variável, vamos botar aqui x igual a 40. Uma constante const b igual a 6. X é igual a x mais 8, como é uma variável, você pode mudar, ele vai alterar o valor dessa variável. O novo valor será quanto? 40 mais 8. Vamos ver. 48. Mas se eu colocar aqui B, agora eu vou colocar o B. B é igual a B mais 8 e colocar o valor aqui de B, ele não vai alterar, porque a constante tem que ser o mesmo, ele não aparece. Então, só inspecionar. Vamos inspecionar. Vamos aqui no console. Deu erro. Por quê? Porque não é variável. O que é que ele está dizendo aqui? Uncounted tá erro, quer dizer, não pegou, né? Não fez uncounted, é não apanhado, não obteve, deu um erro, um tipo de erro. Assigned, atribuição para constantes, e era para ser variável. E você atribuiu que era uma constante e você tentou fazer com que fosse uma variable, que é uma variável.